bem-vindos ao Conversando com Gabriel Ronfone. E hoje teremos duas entrevistadas. Temos Liz Gato, uma cineasta de renome, que recentemente montou uma mostra sobre filmes da guerra nuclear, e Tainá Rodrigues, uma ecologista que recentemente fez uma campanha sobre desmatamento na Amazônia. E como nossa primeira entrevistada da noite, Liz Gato. Bem, por favor. Então, Liz, como você está trabalhando na situação da Guerra Fria, poderia nos contar mais sobre o cinema nesse contexto? O cinema ele foi importante para poder disseminar, né, a ideia do capitalismo como uma coisa boa e mostrar os soviéticos como vilões de todo o problema, meio que manchando a imagem deles, querendo manipular um pouco as pessoas. Ah, sim, realmente. E nos fale um pouco sobre a mostra que você está organizando. Como é que ela vai chamar mesmo? O Mundo e a Guerra Fria. E como é que vai funcionar? Assim, nós dividimos em três dias. No primeiro dia nós vamos falar sobre conflitos que aconteceram. No segundo dia, as crises. E no terceiro, o medo e a consequência de uma possível guerra nuclear. Muito interessante, muito interessante. Então vamos começar primeiramente falando do primeiro dia. Nos conte mais sobre esse assunto que vai ser abordado nesse dia. Como vocês devem saber, as duas grandes potências da época eram os Estados Unidos e a União Soviética, e eles passaram um bom período da história sem se enfrentarem num conflito direto. Né? E assim, os primeiros conflitos do início mesmo da Guerra Fria foi a Guerra da Coreia, que aconteceu de 1950 a 1953, se não me engano. E a guerra do Vietnã, meu Deus, minha cabeça está. A guerra do Vietnã foi do fim dos anos 60 ao começo dos anos 70, que culminou, né, na derrota dos Estados Unidos, e teve também a invasão soviética ao Afeganistão. Sim, e que filmes você pretende passar sobre esse assunto? Os mais famosos daquela série de filmes do Rambo, né? Que onde eles usam o filme para fazer uma grande propaganda do capitalismo e usam a história, os fatos totalmente distorcidos, a história não é nem um pouco verídica, nem um pouco de acordo com o que realmente estava acontecendo na época. Eu lembro muito bem. O Rambo destruiu o exército inteiro de soviéticos, né? Só no cinema mesmo. Então, vamos falar agora um pouco sobre o segundo dia. Bem, no segundo dia, né, nós vamos falar principalmente da crise dos mísseis, que foi quando os Estados Unidos teve o conhecimento de que existiam mísseis soviéticos no território cubano, e por esse motivo, quase mesmo, teve o início da Terceira Guerra Mundial, mas graças a Deus nada aconteceu. E os filmes que falam bem sobre o assunto são 13 Dias que Abalaram o Mundo e Mísseis de Outubro. Ele é muito bom, Steve, muito bom. Aconselho a quem quiser ver. São muito bons. Excelente filmes. Então, fale um pouco mais também. Eu fiquei sabendo que vai passar filmes também sobre as políticas que ocorreram na época, por exemplo, o macartismo. Vamos mostrar um filme chamado Boa Noite, Boa Sorte, gravado pelo George Clooney, dirigido, né, pelo George Clooney, que o macartismo na época ele foi conhecido também como caça às bruxas, onde qualquer pessoa que simpatizasse com o comunismo, que tivesse alguma afinidade, era preso e punido. Era uma maneira de não deixar o comunismo se espalhar pelo país. E Fala um pouco da história do filme. O filme fala sobre um jornalista que desafia o senador Joseph McCarthy, tentando mostrar para o mundo as arbitrariedades da época do governo dele. Uma coisa curiosa do filme é que o George Clooney optou por usar imagens de arquivo do que botar um ator para interpretar, porque ele quis dar mais a dramaticidade da coisa, sabe? Mostrar como era realmente a política naquela época, como as coisas funcionavam. Sim, mostrar por trás dos panos, né?
Conta. Muito inteligente. E, então, para finalizar agora, vamos falar sobre o terceiro dia. Como você disse, também deve ser um dos mais importantes, porque o tema vai ser sobre a possível guerra nuclear, né? Assim, vamos falar, porque na época, como todos sabem, as duas grandes potências possuíam bombas nucleares. E os Estados Unidos foi o primeiro a usar elas em 1945, em Hiroshima e Nagasaki. E tentando mostrar para a União Soviética, olha, nós temos um poder bom, e vocês, 4 anos depois, a União Soviética fez o primeiro teste com sua bomba atômica e sempre, a todo momento, aquele medo de que eles tivessem a necessidade de usar aquelas bombas. Então o mundo se viu de frente com um grande medo da Terceira Guerra Mundial, que seria uma coisa bem devastadora. E o filme que você vai passar sobre isso? Doutor Fantástico. De Kubrick, né? De Kubrick. Fantástico. De Kubrick, que é um grande cineasta, um dos meus preferidos. Eu também. E ele, inclusive, assim, ele não é que nem os outros filmes que mostram o mesmo lado político. É mais uma sátira, um humor negro, sabe? Ele não, como posso dizer... Ele não mostra realmente os fatos, assim, da maneira, mas ele satiriza um pouquinho, dá uma volta. E vai ter uma coisa bem interessante que nós vamos passar do Planeta dos Macacos. Todo mundo conhece, que é uma gravação recente. Que mostra o mundo, a possibilidade de ter acontecido a Terceira Guerra, ter sido uma guerra nuclear, e mostra como é que o mundo fica após essa guerra. Bem interessante, bem interessante. Então, depois dessa nossa conversa, garanto que grande parte da plateia aqui está interessadíssima em ver essa mostra. Como é que ela vai acontecer? Nós vamos estar no Centro Cultural Banco do Brasil, nos dias 4, 5, 6 de setembro, e eu acho que para quem se interessa pelo assunto, ou para quem gosta, pelo menos para títulos de mais informação, acho que vai ser uma boa pedida para todos que gostarem, que quiserem ver. Então, cinéfilos de plantão, não se esqueçam, da 456, Espaço Cultural Banco do Brasil. Isso aí. Então, eu queria agradecer pela sua presença aqui hoje, foi uma conversa muito interessante. E vocês não saiam daí, que no próximo bloco teremos a nossa conversa com Tainá Rodrigues e sua recente campanha contra o desmatamento na Amazônia. Não saiam daí.